Bom dia! Hoje são 27 de novembro de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou aqui, precisamente, no Parque Olhos d'Água, novamente aqui no Parque Olhos d'Água. É um parque maravilhoso no centro de Brasília, aqui na Asa Norte, aberto ao público, gratuito. Um parque lindo, muito verde e áreas para exercícios e boas caminhadas. Parque Olhos d'Água, Asa Norte, Brasília. Gente, vou trazer aqui mais 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, 8 explanações feitas por internautas aí, pessoas que diariamente, todos os dias, estão aí na minha página no YouTube. Então aqui, ó, 8 comentários. Vamos aí, vamos ler ipsis literis, ao pé da letra, cada um deles. E vamos aqui analisando. Muito bem. São comentários aqui sobre oração, doenças, velhice e aqui desamparo familiar. Então estou aqui, vamos lá. E aqui um pedido, você que está assistindo a esse vídeo, comente aí, narre algum fato que ocorreu aí em sua cidade, com você, com sua família, com algum amigo. Escreva aí em minha página, que amanhã, por exemplo, seu comentário estará aqui sendo analisado. Então vamos lá, gente. 8 aqui explanações. Bom, vou aqui antecipar logo. Vou aqui ler os comentários de IAS Negócios Digitais, da Gertrudes Henrique, do Plauto Leal, da Edilina Vieira, novamente do Plauto Leal, do AGN, do José Francisco da Silva e do Sebastião Hilário. 8 explanações aqui. E aqui, fatos que interessam a você aí. Então vamos prestar atenção aqui no que eles dizem. Vamos lá. Em primeiro lugar, trago aqui o IAS Negócios Digitais. Ele escreve assim, ele fala sobre oração. Ele escreve assim: orar para uma parede, um copo de leite, uma almofada ou um boneco de gesso é a mesma coisa que orar para Deus, Jesus e Krishna. O efeito é o mesmo, ou seja, nenhum. É o que diz aqui o IAS Negócios Digitais. Ele diz aqui, gente, que oração não serve para nada. Isso aí, essa afirmação, a de que oração não serve para nada, não é uma afirmação própria dos ateus. Não. Qualquer pessoa racional, qualquer pessoa mentalmente sadia, sabe muito bem que oração não serve para nada. É mais uma ilusão religiosa. E ele diz aqui, o IAS, ele diz que orar para uma parede, para um copo de leite, para uma almofada, para um boneco de gesso, é a mesma coisa que orar para Deus. É a mesma coisa que orar para Jesus. É a mesma coisa que orar para o Deus Krishna. Entendeu? Ele diz que o efeito é o mesmo, ou seja, nenhum. Já vimos aqui que a oração não tem efeito algum. A Bíblia cristã, de Gênesis ao Apocalipse, faz propaganda sobre a oração. Só que a Bíblia está repleta de lendas, mitos, fantasias, alegorias, etc. Como exemplo aqui, veja, em Salmos, capítulo 102, versículo 17, está escrito assim:
Deus atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. E a gente vê aí, né, no planeta Terra, milhões e milhões de pessoas desamparadas, orando todos os dias a Deus, a Jesus, a Krishna, e nada muda. O desespero aí, o desamparo continua com essas pessoas. Viu aí como a oração não tem efeito algum? Em Mateus capítulo 21, versículo 22, é atribuído a Jesus o seguinte. Jesus diz assim, entre aspas, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E isso aí também não é verdade, não é, gente? Você vê aí milhões de cristãos aí já com a vida, já a doença incurável, sofrendo muito, orando dia a dia, e a sua doença piora a dia. Oram, oram, oram e nada resolve. É simples assim. Esse negócio de dizer que oração não serve para nada, repito aqui, não é só uma afirmação de ateus, não. Qualquer pessoa mentalmente sadia, com os neurônios trabalhando normalmente no cérebro, qualquer pessoa há de dizer isso aí, que oração não serve para nada. Muito bem, vejamos agora a explanação da Gertrudes Henrique. Ela escreve assim, Professor Eustáquio, eu tenho uma prima que está com câncer em fase terminal da doença. Ela é crente da Igreja Universal do Reino de Deus. Fez várias campanhas de oração e nada adiantou. E agora está em casa sofrendo muito. E a Igreja Universal não fez nada por ela. É complicado, porque a família toda também sofre junto com ela. Eis aí mais uma prova de que oração não serve para nada. A Gertrudes Henrique aqui está dizendo que ela tem uma prima que está com câncer em fase terminal, já no final da vida, com câncer em estado aí terminal. E ela diz que essa prima dela, com câncer, ia à Igreja Universal do Reino de Deus e participava de várias campanhas de oração feitas lá na igreja do Edir Macedo. Então ela com câncer, coitada, pensando que participando das campanhas de oração da igreja, ela iria curar o câncer dela. Pobrezinha. Foi iludida, enganaram essa pobre. Lá na Igreja Universal do Reino de Deus, ela deixou muito dinheiro lá, muito dinheiro, em campanhas de oração. E qual foi o resultado? É o que eu sempre digo aqui, nenhum, porque a oração não serve para nada. E a Gertrudes Henrique aqui traz mais um exemplo real, palpável, comprovável, entendeu? A prima dela agora está sofrendo muito, gente. Câncer não é brincadeira. A dor do câncer é terrível. Uma pessoa rica toma todos os dias aí morfina, que é uma coisa cara. Mas um pobre com câncer é pior ainda. O rico, ele esconde a doença, o rico, ele abafa a dor, melhor dizendo, porque ele tem dinheiro e aí ele usa morfina. Mas e o pobre? Coitado, é o que sofre mais. Pobre sempre é quem sofre mais, até nas doenças. Muito bem, parabéns aí a Gertrudes Henrique. Vamos agora mais uma vez aqui ao Plauto Leal. O Plauto Leal sempre escreve aí todos os dias. É por isso que ele aparece aqui sempre com frequência, porque ele escreve sempre. E sempre ele
faz uma análise sobre o comentário de alguém e ele traz também fatos que ele vivencia lá no Ceará, pois ele mora em Crato, perto de Juazeiro do Norte. Então, o Plauto Leal, que já foi cristão durante muitos e muitos anos, foi cristão, ele mora com a mãezinha dele, que é católica, cristã católica, em Crato. Então ele leu o comentário, leu a explanação da Gertrudes Henrique e ele comentou sobre essa tia dela aí que está com câncer. Então ele diz assim, o Plauto Leal: eu perdi uma prima com câncer de mama em 2020. Até o último instante, ela acreditou no Deus do impossível. Infelizmente, ela se foi e esse Deus imaginário nada fez por ela. Esse Deus só serve para trazer uma falsa esperança, porque cura mesmo só dentro das páginas da Bíblia. Na Bíblia, ele até ressuscita mortos, mas na vida real é uma vergonha. Sinto muito pela sua prima. Então veja aí, o Plauto Leal, que já foi um cristão católico fervoroso, ele diz aqui, ele leu aí o comentário da Gertrudes sobre a prima dela com câncer em estado final, terminal, e aí ele explicou aqui, ele diz também que ele perdeu uma prima com a mesma doença, com câncer de mama, que é muito comum em mulheres, câncer de mama. Ele perdeu essa prima, o Plauto Leal, em 2020, há 3 anos. E aí ele diz que essa irmã dele acreditava no Deus da Bíblia, no Deus dos cristãos, que até o último instante, até o último suspiro de vida, ela acreditou no Deus do impossível, porque as igrejas pregam, né, cristãs, que o Deus faz o impossível, o que não é verdade. O que não é verdade, não é? A gente mostra aqui. Então veja, aí ele diz que ela acreditava nisso. Ela acreditava que seria curada, veja bem, que seria curada por Deus. Acreditava muito nisso. Havia essa esperança. E o que aconteceu? Ele perdeu a prima dele. O câncer dela se tornou mais agressivo, mesmo ela orando diariamente. Ela acreditou nas palavras atribuídas a Jesus aqui, em Mateus capítulo 21, versículo 22. Jesus diz assim, atribuído a ele, entre aspas, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Pois ela acreditou nisso, orou a Jesus, crendo realmente, e não recebeu o que estava pedindo em oração, que era a saúde dela, a recuperação, a vitória sobre o câncer. Ela orou e nada aconteceu. Por quê? Porque oração não tem efeito algum. Então aqui o Plauto Leal também diz uma coisa importante, gente. Ele diz assim, ó, esse Deus só serve para trazer uma falsa esperança, porque cura mesmo só dentro das páginas da Bíblia. Na Bíblia, ele até ressuscita mortos, mas na vida real é uma vergonha. Ele diz aqui, sinto muito pela sua prima. Ele está dizendo aqui que o Deus da Bíblia só cura dentro da Bíblia. E por que isso? Você vê na Bíblia cristã, de Gênesis ao Apocalipse, principalmente no Novo Testamento, ali o Deus criado pelos hebreus e adorado pelos cristãos, curando várias pessoas, mas só na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um livro cheio de lendas, mitos. É por isso que o Deus dos cristãos ali atuava apenas na Bíblia, porque ali é um livro de ficção, muita ficção na Bíblia. Ele diz que na Bíblia o Deus até ressuscitava mortos. Ressurreição de mortos
morreu e ressuscitou, voltou a viver, só em livros de fantasias, em livros religiosos e em livros de terror, nos cinemas também de Hollywood. Jamais no planeta Terra, grave bem, jamais no planeta Terra alguém, algum ser humano ou um animal irracional ressuscitou, morreu e voltou a viver. Jamais. Ressurreições só existem em livros religiosos, em filmes de terror e livros de terror. Então, na Bíblia, você vê ali muitas pessoas curando outras, mas aquilo ali é uma criação do escritor bíblico. Entendeu? É por isso que na Bíblia diz aqui o Plauto Leal, o Deus da Bíblia, lá nos textos da Bíblia, ele curava, até ressuscitava mortos. Mas na vida real, na realidade, não acontecem curas nem ressurreições aí de seres humanos. Não acontecem curas por meio de oração. Entendeu? Porque oração não serve para nada. Mais uma belíssima passagem aqui do grande Plauto Leal. Vejamos agora o quarto comentário, a quarta explanação. Aqui é de Edilina Vieira. A Edilina Vieira mora no Ceará, em Trairi, perto de Fortaleza. Já passei por lá várias vezes. Já passei por lá onde ela mora, Trairi, quando eu ia ali para a praia da Lagoinha, é perto de Trairi lá, bem pertinho, e para a praia de Mundaú, passo por Trairi. Edilina Vieira mora lá. A Edilina foi uma cristã também fervorosa, cristã católica, e hoje ela é uma ateia. Muito bem, então a Edilina escreve assim: a igreja vai orar na casa do doente, mas diz logo: seja feita a vontade de Deus, que é para quando a pessoa morrer, dizer que foi da vontade de Deus. É que a pessoa foi morar com Deus, é o que ela diz aí. E isso é uma verdade. Pastores evangélicos aí dizem, né? Quando um cristão está doente, às vezes alguém lá, uns irmãos da igreja, vão à casa do doente para orar. Só que eles, no fundo, eles sabem que oração não serve para nada. E aí eles mesmos dizem que vão lá para orar, mas que seja feita a vontade de Deus. Quando eles dizem isso, vou orar por você, mas que seja feita a vontade de Deus, é porque eles próprios não acreditam no poder da oração. Eles já anteveem que aquela pessoa está muito doente e que não há recuperação. Aí, se a pessoa se recuperar, os cristãos dizem que foi o efeito da oração. E se a pessoa morrer, aí eles dizem que é da vontade de Deus. Eles nunca dizem, no fundo eles nunca dizem, no fundo não, nas palavras, né? Eles nunca dizem que oraram e a pessoa morreu. Eles nunca dizem que a oração não teve efeito. Eles nunca dizem, porque ficam envergonhados. Aí se o paciente, o doente, morrer, aí eles dizem é porque Deus quis que a pessoa morresse, que a pessoa fosse para o céu para ficar do lado de Jesus. Você entendeu? É isso que a igreja, a religião faz com as pessoas. Tornam as pessoas crianças, impedem que as pessoas raciocinem. Entendeu, gente? É o que a Edilina diz aqui. Viu aí? É o que ela diz aqui. Porque ela sabe que nem os cristãos realmente acreditam no poder da oração. A Edilina sabe disso. Porque os cristãos oram, e os hospitais públicos aí, a quase totalidade dos doentes são cristãos, que oraram muito, mas caíram nos hospitais. É simples entender isso. Muito bem, já vi aí 4 comentários até agora, né? Do Iás, da Gertrudes, do Plauto Leal e da Edilina Vieira. Vejamos agora mais um comentário do Plauto Leal, só que aqui é sobre a eutanásia.
porque aqui eu falei sobre isso aqui nos vídeos anteriores. Então, sobre a eutanásia, veja o que diz aqui o Plauto Leal. Entre aspas, sou a favor também da eutanásia. Não tem sentido a pessoa viver em estado vegetativo. É um tremendo sofrimento para a família que não pode fazer nada para aliviar a dor do paciente e, por outro lado, não tem sentido nem para o próprio paciente viver totalmente dependente dos familiares, cuja situação é irreversível. E ele continua: o meu tio viveu anos em estado vegetativo. Ele tinha doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa, e a cada ano o seu quadro só piorava. A família, com uma situação financeira humilde, não conseguia sequer pagar uma enfermeira. Plano de saúde, então, nem se fala. Depois de longos anos sofrendo, veio o inevitável, a morte. A família, em sua ilusão religiosa, acha que Deus abreviou o sofrimento. Depois de anos sofrendo, Deus resolveu chamá-lo. Por vivermos no país predominantemente cristão, o tema sobre a eutanásia sempre será combatido pela Igreja, principalmente por uma ala evangélica na Câmara, porque para eles a vida pertence a Deus. Veja só a idiotice, mas isso é o que dá a viver num país dominado por essa praga chamada religião. Então veja aí, o Plauto Leal, ele diz aqui que, igualmente a mim, ele é a favor da eutanásia. E ele diz aí que não faz sentido algum uma pessoa viver em estado vegetativo. Ninguém nasceu para ser infeliz. Ninguém nasceu para ficar em estado vegetativo. Mas acontecem as doenças, as enfermidades. Então ele está dizendo aqui que ele faz parte do meu time, porque eu também sou a favor da eutanásia. E ele diz aí que a eutanásia, para ser aplicada no Brasil, é complicado, porque como o cristianismo é uma religião aqui predominante, e o cristianismo é contra a eutanásia, o cristianismo é contra a razão, o cristianismo é contra a normalidade das coisas, aí ele diz aqui que os cristãos são contra a eutanásia. Veja aí, é o que ele diz, não é? E ele tem razão nesse sentido, por causa aqui de políticos, né, aliados aí a igrejas cristãs, aí a eutanásia fica difícil de ser aprovada aqui no Brasil. Mas eu digo aqui para o meu amigo Plauto Leal, daqui a um século, 100 anos, com certeza a eutanásia estará sendo praticada também aqui no Brasil, daqui a um século, porque isso precisa de evolução. Então veja, é o que eu sempre digo aqui, ó, qualquer pessoa racional que raciocine, que não seja débil mental, qualquer pessoa racional, qualquer pessoa que fique sentida diante de um sofrimento humano, qualquer pessoa haverá de ser a favor da eutanásia. A vida de um ser humano pertence a esse ser humano e a ninguém mais. Tanto é que qualquer ser humano pode se suicidar. Então a vida de uma pessoa pertence a ela e a ninguém mais. Então se uma pessoa está com um problema grave de saúde em estado vegetativo e essa pessoa que não move nem as mãos, só move os olhos, mas ainda consegue falar, se essa pessoa quer dar um fim à sua vida, a esse sofrimento, quer acabar com esse sofrimento seu e também sofrimento de familiares que cuidam dessa pessoa,
Então, se essa pessoa deseja morrer, o Estado, nesse caso, devia agir. O Estado. A eutanásia devia ser aprovada. Entendeu? Porque a pessoa não quer mais viver. A pessoa não quer mais viver. Às vezes, ela não tem nem condições de mover um dedo para se suicidar. E ela precisa de ajuda de alguém para fazer isso. Só que é proibido no Brasil. Se alguém aí extinguir a vida de uma pessoa em estado vegetativo, a pedido dessa pessoa, se alguém fizer isso aqui no Brasil, responderá por homicídio doloso. É crime, não pode fazer isso. Isso é um atraso da sociedade brasileira ainda. Porque é o que eu digo aqui, a vida de uma pessoa pertence a ela. Tanto é que ela pode se suicidar a qualquer hora. Entendeu? Se uma pessoa tenta se suicidar, por exemplo, e escapa, ela não vai responder por crime algum. Não existe o crime de tentativa de suicídio. Seria loucura, não existe. Por quê? Porque a vida é daquela pessoa. Se uma pessoa tenta se suicidar e fica aí, perde os 2 olhos, não vai responder por crime de lesão corporal, porque ela fez isso no seu próprio corpo, porque o corpo é da pessoa, entendeu? Então a eutanásia devia ser aprovada em todo o planeta Terra, a eutanásia. É simples de entender isso. Religião é loucura, religião é atraso, religião é alienação mental, religião também é exploração financeira, entendeu? Jamais uma religião, mesmo sendo contrária à eutanásia, jamais uma religião pode ter voz. Por quê? Porque é apenas uma religião. Jamais pode ter voz. Por quê? Porque é bobagem o que ela propaga e mais. No planeta Terra são mais de 10.000 religiões. Então, se você vê uma religião contrária, você não pode dar voz a ela. E mais, o Brasil, o país Brasil, não tem religião. É um país neutro. Quem tem religião são as pessoas, mas não um país, um território. É neutro. Então, se é neutro, ninguém pode dar pitaco contra a eutanásia, trazendo aí argumento religioso, porque religiões, no mínimo aí 10.000 no planeta Terra. Então você não pode dar voz a uma religião em especial, entendeu? É isso aí, gente. É idiotice, como diz aqui o Plauto Leal, é idiotice, é irracional você aí, uma pessoa em estado vegetativo, até para defecar, a pessoa precisa de alguém para introduzir o dedo no ânus para retirar a merda, o bolo fecal. Eu conheci pessoas assim, em estado vegetativo, apodrecendo numa cama. E pior ainda, quando a pessoa é pobre. O cara rico, ele bota ali umas 3 enfermeiras para cuidarem da pessoa em estado vegetativo. O rico. Mas e o pobre? Coitado. O pobre não tem condições. E aí, a pessoa pobre em estado vegetativo sofre mais ainda do que a pessoa rica no mesmo estado, não é? Então é isso aí. Parabéns aí mais uma vez ao grande Plauto Leal. Vejamos agora outro comentário aqui do AGN, também falando sobre doenças. AGN. Ele escreve assim: rapaz, aqui é bom demais, ó. Lugar maravilhoso aqui, gente. Lugar maravilhoso, passarinhos, muitas árvores aí, você vê, ó. Carros ali, ó, passando numa avenida ali, ó, fora do parque. Aqui é lindo, maravilhoso. Como é bom fazer vídeos assim, ó. Aqui. Olha aí o canto do pássaro, ó. Viu aí? Como é bom fazer vídeos assim. E principalmente, aqui, ó.
analisando comentários. É uma maravilha. Então vamos agora ao comentário do AGN. O AGN diz assim, entre aspas: as pessoas que se dizem crentes acreditam no suposto Deus ou no suposto Jesus. Só que essas pessoas são todas ateias, pois não confiam nem um pouco nesses personagens. Pois quando adoecem ou sofrem acidentes, procuram os médicos, procuram o SAMU, etc. Os hospitais estão cheios dessa gente que acredita, mas não confia. Eu prefiro a ciência. Nela posso acreditar e confiar, ao contrário desses seres imaginários. Então o AGN aqui, ele diz que existem pessoas, e aqui pessoas cristãs, que acreditam em Deus, que acreditam em Jesus, Mas aí no fundo, é o que eu sempre digo aqui, gente. No fundo, essas pessoas sabem que oração não serve para nada, que Deus não atua em nada, Jesus também não atua em nada. São seres imaginários. Seres imaginários não atuam em nada, só na cabeça do fiel. Então o AGN diz aqui que essas pessoas que recorrem a Deus e a Jesus por meio de oração, os cristãos, eles dizem aqui que eles sabem, que eles não confiam no poder dessas orações. Tanto é verdade que eles caem aqui, quando sentem uma dor em casa, eles ficam desesperados. E aí chamam o corpo de bombeiros para ajudar a levar o paciente para o hospital. Quando a pessoa é pobre, eu já vi isso aqui em Brasília. Pessoas muito pobres, com dores terríveis, orando e não resolve. E aí, como não tem carro em casa, chamam o corpo de bombeiros e eles vêm e fazem esse trabalho. Levam os pobres para os hospitais. É muito comum isso aqui em Brasília e aí também deve ser onde você mora. Então aí diz aqui o AGN que os hospitais estão cheios de cristãos que oram. E que esses cristãos, quando sentem dores, procuram os médicos, o SAMU. E é verdade. E ele diz que prefere a ciência, a medicina. Ele diz aqui que espera e acredita nisso. Porque quando ele adoece, o AGN, ele vai para um hospital também. Entendeu? Mas ele não ora para Deus algum, para Jesus algum. Quando ele adoece, ele é ateu, aí ele vai para o hospital direto. Você entendeu? É o que ele diz aqui, que esses cristãos, se fizessem um momento de reflexão, eles deixariam de orar, porque oração não serve para nada. Aí os cristãos oram e vão acabar procurando o corpo de bombeiros, o SAMU, a ambulância do SAMU, vão procurar hospitais. E os hospitais, façam uma pesquisa. Vá a um hospital aí na sua cidade. Faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa. Vá a um hospital na sua cidade aí. Vá lá. E vá de leito em leito perguntando: você tem religião? Você tem religião? Qual é a sua religião? Pergunte isso lá. Vá lá, faça uma pesquisa. Você verá que quase todos ali, a totalidade, é formada por cristãos que oraram e estão lá nos hospitais. Faça um teste desse. Faça uma prova dessa. Vá lá. Procure aí. Procure os asilos aí de pessoas doentes também. Pessoas com doença mental. A quase totalidade eram pessoas sadias que oraram a Deus pedindo saúde e acabaram em um asilo aí mental. Certinho, gente? Vejamos agora o comentário aqui do José Francisco da Silva. O José Francisco da Silva escreve assim, entre aspas: caro Eustáquio, acho humilhante uma pessoa produzir a vida inteira com agilidade, inteligência e vida intensa
e ficar deficiente. Meu tio era sargento-intendente do Exército. Ele era responsável pela alimentação do quartel. Ficou deficiente devido a uma doença neurológica e totalmente dependente das pessoas. Hoje minha tia, sua esposa, está do mesmo jeito. Nem me reconhece. Muito triste. O pior é dizerem que um ser superior teria misericórdia dos humanos. O José Francisco da Silva diz aqui, não é? Que ele acha humilhante, né? Uma pessoa produtiva, né? Uma pessoa jovem, produtiva, estudiosa, trabalhadora, aí depois envelhece, né? Ou contrai uma doença horrível que a deixa deficiente, né? Ele diz que acha isso horrível, né? Mas é a vida, né? É a vida, acontece com qualquer pessoa, né? Eu já conheci várias pessoas aí, todos cristãos, com várias doenças degenerativas. E ele diz aqui que o tio dele era sargento do Exército, ó, responsável pela alimentação de todo o quartel. Veja aí, ó. E aí o tio dele ficou deficiente devido a uma doença neurológica, paralisia ali dos nervos. A pessoa fica sem movimento. Não faz isso aqui, ó. E aí ele disse que depois a esposa dele, ó, o tio primeiro, né, ficou deficiente. E depois foi a esposa também, ó, que ela ficou do mesmo jeito do tio, a esposa. Também é uma mulher produtiva, né, com vida produtiva. Mas vai chegando isso aí também, chegando a velhice, e dá isso aí, ó. Aí ele diz, né, que ela aí, ó, nem reconhece mais as pessoas. E isso é triste. E é verdade. E aqui no final ele diz, ó, o pior é dizerem que um ser superior teria misericórdia dos humanos. Não existe ser superior espiritual algum. Tudo isso é ideia do ser humano. É ideia do ser humano. Então aí, muito bem. E vejamos agora o último aqui, ó, a última explanação, e aqui feita pelo grande Sebastião Hilário. O Sebastião Hilário, veja aqui, ele mora em Itabira, Minas Gerais, terra onde nasceu Carlos Drummond de Andrade. Eu estive agora, em setembro, eu estive em Minas Gerais, passei vários dias lá. E lá tive o prazer de conhecer o Sebastião Hilário. Fui à residência dele, eu prometi a ele, ó, vou conhecer você. E fui. E fui a Itabira, Minas Gerais. Conheci lá, fui à residência dele. E lá, veja bem, e lá são, com o Sebastião Hilário, são 4 pessoas. Com ele, 5. E veja uma coisa, já que ele falou aqui sobre o problema aqui da irmã dele, mais velha, ele já revelou aqui que é cadeirante. Então veja, na residência lá do grande Sebastião Hilário, ele mais 3 irmãos, um homem e 2 mulheres, lá na casa, os 4, também em cadeira de rodas. Um problema neurológico aí oriundo dos pais deles. Então veja, em uma residência lá, a do Sebastião Hilário, só estou dizendo isso aqui, porque ele revelou aqui o problema da irmã dele, que também é cadeirante, a mais velha, que não mora com eles lá. Então veja, numa casa ali, 4 irmãos, os 4 em uma cadeira de rodas, uma doença neurológica degenerativa. E aqui, veja, e lá a irmã dele, a outra, que mora com eles lá, porque são 5 ao todo, 4 em cadeiras, né? A outra, entre aspas, né? A gente chama assim, né? Normal, sem esse problema. Porque, na verdade, todas as pessoas são normais. Mas assim a gente chama, né? Então, a irmã dele, a mais nova, é que cuida lá dos 4 cadeirantes, irmãos. Mas aí ele tem outra irmã também cadeirante, ele diz aqui, ó, que mora lá em sua residência, uma irmã mais velha. E aqui veja aqui a tristeza, ó, ele diz assim, ele diz assim, ó, Eustáquio, como lhe disse, veja aí, minha irmã mais velha
também é cadeirante e depende muito das pessoas nas suas necessidades básicas: banho, alimentação, necessidades fisiológicas para urinar e para defecar. E ele diz aqui que essa irmã dele, a mais velha, que é cadeirante, veja bem, ele diz aqui que ela tem 3 filhas. Veja, gente, o que é o ser humano. Ela tem 3 filhas, todas evangélicas, as 3 filhas. E tem um filho também cadeirante. Então veja, a irmã dele, a mais velha, que mora em outra casa, veja aí, tem um filho cadeirante, um filho. Ela é cadeirante também, o filho é cadeirante, e ela tem 3 filhas que não têm problema de saúde algum, as 3 filhas. E essas 3 filhas são evangélicas. Veja aí o que ele diz. Muito bem. E ele continua. Há uns 30 e poucos anos, quando minha irmã ainda era praticamente normal, ela adotou uma criancinha. Veja aí. Adotou uma criancinha, a irmã dele, que é cadeirante hoje, cuja mãe, a mãe dessa criancinha, trouxera de Belo Horizonte e estava doando para quem quisesse. Então, apareceu lá uma mulher de Belo Horizonte doando a filha dela porque não tinha condições de criá-la. E aí, a irmã do Sebastião Hilário, na época, não tinha problema algum de saúde, andava normalmente, aí ela adotou essa criança, veja bem. Além dos 4 filhos, né? 3 mulheres e um rapaz aí. Ela adotou mais uma criança, veja bem. E continua o Sebastião Hilário. As filhas, as 3 filhas evangélicas da irmã dele, veja bem. As filhas, todas casadas, estão bem de vida, mas pouco ou quase nada fazem pela mãe. Veja aí, gente. Sobrando tudo para a filha adotiva, olha aí, que cuida dela e para nós, os irmãos. E continua o Sebastião Hilário dizendo, absurdo, um verdadeiro absurdo. Ficamos todos indignados com a hipocrisia das filhas evangélicas. Isso é triste, gente. Isso aqui é triste, não é? Você vê uma mãe que, quando estava bem de saúde, né, normal, uma saúde normal, a irmã do Sebastião Hilário, aí ela, trabalhando incansavelmente, né, deu tudo de bom para as 3 filhas e o filho dela, que hoje é cadeirante. Então veja, deu tudo de bom. E além disso, ela foi uma pessoa muito legal, porque ela adotou outra menina. Você vê, ela aí com 3 mulheres, um filho cadeirante, ela adotou ainda outra menina. Veja, apareceu lá uma mãe, oriunda de Belo Horizonte, querendo saber quem queria ficar com a filha dela, porque ela não tinha condições de criar. E aí a irmã do Sebastião Hilário criou. Então criou essa menina filha adotiva, ainda mais 3 filhas que hoje são evangélicas e o filho aí que é cadeirante também. Então veja, e aí ele diz, gente, que as 3 filhas casadas, veja aí, ó, todas estão bem de vida hoje, cada uma com sua casa, só que elas não fazem nada pela mãe, e principalmente por uma mãe cadeirante, que está na cadeira de rodas, que não tem movimento algum, que não consegue sair de sua cadeira de rodas. Ela e o filho lá, os 2. E ela diz que essas 3 filhas dela, filhas de sangue, veja bem, não fazem nada pela mãe, nem pelo irmão. E ele diz que quem cuida da irmã dele hoje é justamente quem? A filha adotiva, cara. Aquela criança que ela, há muitos anos aí, adotou como filha. Olha aí, a filha adotiva, que não é filha de sangue,
é a que está aí hoje ajudando a mãezinha dela. E o filho também, o irmãozinho dela. Então veja, gente, o que é a vida, né? O que é a vida. Às vezes, um irmão não é marcado pelo sangue. Irmão, realmente, é aquele que ama você, que cuida de você. E você vê aí, ó, não é a questão sangue do mesmo útero, não. Porque essa criança que foi adotada é a única que está cuidando da mãezinha dela. Viu aí? É a única que está cuidando. As de sangue e evangélicas ainda por cima não querem nem saber da mãe. Viu aí, gente, que coisa triste? Isso me lembra muito esse comentário aqui do Sebastião Hilário. Me lembra muito e é a semelhança 100% daquela música linda aqui do Sebastião Hilário. Aquela música Filho Adotivo, o título da música, Filho Adotivo. Escute aí essa música, canção Filho Adotivo, com o grande Sérgio Reis. Grande Sérgio Reis. A música Filho Adotivo. É muito aqui, se encaixa perfeitamente bem no que diz aqui o grande Sebastião Hilário. Veja, essa música não é do Sérgio Reis, é de dois caras aí, Sebastião Ferreira da Silva e Arthur Moreira. Sebastião Ferreira da Silva e Arthur Moreira. Eles criaram essa canção aí, Filho Adotivo. Linda, linda, linda. Então veja como a música se encaixa aqui, nesse caso da família do Sebastião Hilário. A música diz assim, ó, que certa vez um senhor pobre, roceiro, trabalhava em roça, o homem casado, roceiro, lutando dia a dia ali no campo. E aí a esposa dele faleceu. Ele teve 6 filhos com a esposa, 6. Veja bem, esse homem que morava na roça, em um sítio, né? Muito pobre, mas ali com esforço, né? Com esforço, trabalhando de sol a sol. Aí ele teve 6 filhos com essa mulher. Aí certa vez adotou aí mais um filho. Ele adotou. Então 6 filhos de sangue, não é isso? E um filho adotivo. 7 ao todo, 7 filhos. E ele lutou. Aí depois a mulher faleceu e ele sozinho com esses 7 filhos lutando, um deles adotivo, hein? Grave bem. 6 de sangue e um adotivo, 7 filhos. Aí ele lutou e colocou esses 7 filhos, diz a música, em faculdades. Os 7 conseguiram se formar até o adotivo, veja bem. E aí o tempo foi passando, e aí o homem foi envelhecendo e surgiram doenças. Aí surgiu uma doença neurológica lá, ele ficou totalmente sem se mover, o homem, veja bem. Aí o que aconteceu, gente? Os filhos de sangue, 6, e havia o filho adotivo. Os filhos de sangue resolveram colocar o pai no asilo, gente. Olha aí, resolveram colocar o pai no asilo, os filhos de sangue. O filho adotivo não queria, só que não tinha força. Veja bem, o filho adotivo. Olha a semelhança com essa filha adotiva da irmã do Sebastião Hilário. Aí esse filho adotivo não queria que o pai fosse para um asilo, né? Mas aí os 6 filhos de sangue resolveram colocar o pai no asilo. E o pai foi para o asilo. E jamais um filho de sangue, esses 6 filhos de sangue, jamais um deles foi visitar o pai lá no asilo. Diz aí, quem visitava o pai lá no asilo toda semana? Diga aí, o filho adotivo. Olha aí a semelhança com a família
da irmã do Sebastião Hilário. As filhas evangélicas, as três, não querem nem saber da mãe, ó, cadeirante. Quem cuida da mãe hoje, olha aí, é a filha adotiva. E aqui é a mesma coisa, ó. O filho adotivo é o único que ia visitar o pai lá no asilo. E aí o filho adotivo, trabalhando de forma incansável, diz a música. Aí ele conseguiu melhorar de vida. Comprou uma casa própria e um carrinho. Aí quando ele comprou a casa própria, o filho adotivo, hein? Aí ele foi lá ao asilo e disse: pai, eu até fico sensibilizado. Não é teatro não. Eu fico sensibilizado. O filho adotivo, hein? O único que visitava o pai. Ele disse: pai, querido pai, prepare sua mala, suas roupas, que agora mesmo o senhor vai sair do asilo. O senhor vai morar comigo na minha casa. O senhor vai morar comigo na minha casa, com minha filha que está grávida. E o senhor vai ter um netinho. Viu aí, gente? Essa música é linda. Filho adotivo. Ouça essa música na voz de Sérgio Reis. Você vai ficar tão sensibilizado quanto eu fiquei agora. Então é isso aí, ó. A irmã do Sebastião Hilário adotou uma menina e aí teve 4 filhos, 3 mulheres que são evangélicas e um menino cadeirante, 4, né? E adotou uma criança aí, ó. E essa criança que ela adotou é que está cuidando da mãezinha dela hoje, diz aí o Sebastião Hilário. As 3 filhas de sangue e por cima evangélicas não querem nem saber da mãe, não dão apoio algum e elas estão com a vida boa aí, diz o Sebastião Hilário. Viu aí, gente? É isso aí, cara. É isso aí. Entendeu? Gente, 8 comentários aqui, 8. Queria agradecer de novo. Olha aqui, 8, ó. O IAS Negócio, a Gertrudes, o Plauto Leal, a Edilina Vieira, e aqui o AGN, o José Francisco da Silva e o Sebastião Hilário. Muito obrigado aí, e eu fico muito feliz lendo aqui os comentários. Então escreva aí, que seu comentário virá para cá. Mais um vídeo e muito obrigado.